Vamos lá, o Fluminense perdeu ontem, mas a vida segue. Sábado já tem o Santos no Maracanã, um jogo importantíssimo. E aí eu não tô falando nem de Campeonato Brasileiro apenas, não. É óbvio que é importante vencer para se manterem na parte de cima da tabela. Mas pensando principalmente no jogo da Libertadores, próxima terça contra o Argentino Júnior, eu acho que pro anímico, pro emocional, vencer bem esse jogo contra o Santos vai ser fundamental. Mas como eu disse ontem, essa oscilação é um tanto quanto preocupante para mim, e eu vou trazer outros números aqui neste que comprovam isso também, mas não só isso, só coisas negativas, tem coisas positivas também para a gente comemorar, que é o Alexander. Vou falar mais sobre a recuperação do Alexander, a evolução da recuperação dele, já vem falando nos últimos dias, está se recuperando muito bem. Marlon, que agora está liberado para jogar no próximo sábado, mais um jogador que poderá estrear com a camisa tricolor. Um pouco também sobre a situação do Nino, que nos últimos dias recebeu uma proposta. Eu acho que vale a gente contextualizar aqui uma situação bem interessante. Não esquece de já chegar no vídeo deixando o seu like, se inscrever no canal, é muito importante. Muito com vocês, seu comentário, compartilhando os vídeos aqui do canal, essa construindo o canal comigo, são fundamentais. Vamos lá, eu vou começar falando sobre ainda pouco da repercussão da derrota de ontem para o Curitiba, que é um jogo. O Curitiba está se recuperando no campeonato, tá vivendo um momento bom, e o comando Thiago Kozlowski, mas para um time que ontem, por exemplo, poderia ter alcançado no mínimo a terceira posição com uma vitória, ou seja, está brigando no topo, que deseja brigar no topo. Vencer o Curitiba, que apesar da melhora, segue sendo uma das equipes mais fracas do campeonato, vencer o Curitiba é inegociável. É um resultado que, mais seja fora de casa, ele difícil jogar aqui, tem que vir aqui buscar a vitória. Não dá para se contentar com o empate. E o Fluminense perdeu. E aí a gente recorre um pouco aos números para tentar entender melhor o que está acontecendo. Marcelo Neves fez ontem essa publicação no Twitter, por exemplo, e olha só. Esses jogos, os últimos jogos do Fluminense fora de casa, são 76 dias sem vencer, 2 meses e meio. E olha só, Botafogo, Strongest, Corinthians, Flamengo, River Plate, fora de casa. O Flamengo é um clássico, né? Aí teve um empate contra o Goiás. Muito ruim aquele jogo lá também. Derrotas, São Paulo, Curitiba. Daqui a pouco vem a Libertadores fora de casa. Dos últimos 10 jogos do Fluminense, depois da eliminação na Copa do Brasil, foram 3 vitórias. A gente teve data FIFA e, na maior parte das vezes, jogos apenas no final de semana. Ou seja, os jogadores tiveram tempo de recuperação. Tempo para, obviamente, treinar, consertar alguns erros que a gente vem observando aí há algum tempo. Então não dá para falar agora de questão física, de gasto físico. Não dá. O jogo de ontem que o Fluminense fez no primeiro tempo, talvez se a gente tivesse. Se o time tivesse jogado meio de semana, na quinta-feira, por exemplo, eu acho que o tema desgaste físico seria discutido no momento. Então não dá para usar isso mais. E para mim, faltou um pouco de intensidade para responder àquilo que o adversário às vezes coloca para o Fluminense em termos de dificuldade. Deu para observar isso em quase todas essas derrotas aí, a maioria delas. Então, descanso não dá para dizer que não houve. E uma outra situação que chama a atenção, que nos últimos 2 meses, o time tem o dobro de derrotas em relação a vitórias. 13 partidas nos últimos 60 dias, com apenas 3 resultados positivos. 6 derrotas, além de 6 derrotas e 4 empates. Então, é para ligar sinal de alerta? É para ficar preocupado? Você, torcedor, está preocupado com esse momento, com essa situação? Deixa aí no comentário. Mas eu digo para vocês, e falei isso já no vídeo de ontem, ainda no gramado do Couto Pereira. A minha preocupação vai no sentido de não acho que está tudo perdido, não acho que o ano foi por. Sempre que tem uma derrota, você começa a ver esses comentários. Ano, acabou o ano, o Fluminense morreu, já era. Não é assim. O que preocupa é quando a gente acha que o time vai engatar uma boa sequência, ter uma regularidade, a gente se depara com o jogo, ou com jogos como ontem.
Isso, ou seja, há uma oscilação e o Fluminense não conseguiu superar ainda essa oscilação. Tem muita coisa que precisa ser corrigida, que precisa ser melhorada, e o objetivo é conquistar a Libertadores, e óbvio que é. O sonho maior é conquistar a Libertadores. O Campeonato Brasileiro, ele tá ficando por ralo. De título. Falar hoje de título, meio maluquice. Dá pra falar. Mas a gente tem em mente que o time precisa se manter ali, porque se as coisas não acontecerem na Libertadores, tem que brigar pro G4, brigar por uma vaga direta no ano que vem. Não dá pra deixar o campeonato, simplesmente deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Nem acho que vão fazer isso, espero que não. Então é preciso mudar a postura em muitos jogos que vêm ocorrendo aí pela competição. Mas, pensando no jogo contra o Santos, sábado, a gente vai ter o retorno muito importante do Germancano e a possibilidade de uma estreia, que é a do zagueiro Marlon. Ele cumpriu esses 2 jogos de suspensão, ainda pela expulsão do Campeonato Italiano na última rodada. O Marlon está liberado para entrar em campo este sábado contra o Santos. E aí, isso, coincidentemente, vem logo depois de uma atuação desastrosa do Felipe Melo. Eu sei, tem torcedor já querendo a barração do Felipe Melo, só que eu não sei se isso vai acontecer contra o Santos agora. Eu acho que o Marlon chega para ser titular. Eu acho que ele chega para assumir essa posição ao lado do Nino. Mas não sei se essa mudança ela vai. Ainda mais, o Diniz ele tem uma preocupação muito grande. É o Felipe Melo, não é qualquer um. É mais do jogo ruim que ele fez agora contra o Curitiba. Barrar o Felipe Melo contra o Santos seria um atestado de que, ó, meu amigo, situação terrível, tá saindo do time, vai entrar o cara que chegou. Isso vai acontecer de cara. Condição física, o Marlon certamente vai ter para jogar. O cara tá fininho, tá forte pra caramba, já tá treinando aí há vários dias. De qualquer maneira, é uma opção, passa a ter agora em diante, qualidade certamente. Cara que se encaixa completamente no jogo, tá jogando com muita facilidade, tem muita qualidade para isso. E é um jogador oposição, né? O Melo tá ali, tá bem de zagueiro, mais um reforço que vai ter. Ontem tivemos finalmente as reestreias de Danielzinho e Johnny Gonzalez. 2 jogadores que até entraram bem. E vamos falar sobre Alexandre agora. Sei que tá todo mundo com expectativa, com ansiedade danada, porque eu não acho que alguns resultados e atuações negativas foram só pela saída do Alexandre. Acho que é resumir demais o problema maior por algo não que não seja significativo, é significativo a ausência dele. Acho que muita coisa não se explica apenas por isso. Só que, querendo ou não, depois que o Alexander sai do time, a coisa começa a desandar. Não flui mais estava fluindo antes. E a boa notícia é o Alexander já iniciou o trabalho de transição após a grave lesão que ele sofreu, a grave lesão muscular. Já iniciou o trabalho de transição. Hoje é dia 25 de julho, então antes mesmo do início de agosto. Isso é um excelente sinal. E a gente tem uma grande chance, se o Fluminense estiver nas quartas de final da Libertadores, vai estar, tomara que esteja, do Alexander conseguir voltar para as quartas de final. Iniciar essa transição desde já, dando ali início de agosto até o meio de agosto, intensificando a preparação, se tudo der certo. Repito, tudo está sendo feito com muita cautela, para que ele não sofra uma nova lesão, para que ele não tenha um novo problema. Então não vai ser a coisa, essa recuperação não vai ser apressada. É natural que ele volte antes. Eu já falei já aqui há muito tempo que a tendência é de que ele volte antes do prazo de 3 meses previsto, mais ali para o final de agosto. A tendência é essa, mas não serão puladas etapas importantes dessa recuperação. Isso da transição é um sinal positivo. Em breve ele vai estar de volta, aos poucos fazendo alguns trabalhos com bola, e aí a gente vai poder ver novamente, quem sabe nas quartas de final, o Alexander. Esse jogador extremamente fundamental, importante para essa equipe. Para a gente fechar aqui, só falando um pouco sobre Nino, nos últimos dias, a proposta oficial que veio lá do Besiktas, de pouco mais de 31 milhões de reais, uma proposta muito baixa, ridícula para um zagueiro para a seleção brasileira, que foi convocado recentemente, o zagueiro campeão olímpico. Dessa forma, o Nino não vai sair do Fluminense. E até o Caio Blois trouxe algumas interessantes lá no site Trivela, dando conta de que o clube já recusou, e o Nino também, essas ofertas do Oriente Médio, do futebol mexicano, também de outros clubes da Turquia. Bate tentou levar o Nino, o Jorge Jesus estava lá. E ele só quer sair do Fluminense caso seja realmente um projeto sólido, atrativo,
termos salariais, evidentemente, mas também a possibilidade de disputar grandes competições, de disputar a Liga dos Campeões, ou seja, tipo, um projeto consolidado de um grande time do futebol europeu, se não da primeira prateleira, talvez da segunda prateleira ali, o clube português. O Nino está muito feliz no Fluminense, sempre esteve, na verdade. É um jogador que hoje é muito identificado com o clube, é muito importante este ano para a conquista dos objetivos deste ano, é o capitão da equipe. O Fluminense não tem interesse em se livrar, em negociar o Nino neste momento, a não ser por uma proposta muito grande. O Nino não tem também interesse de sair do clube por qualquer oferta, por mais que ele tenha uma melhora salarial. Ele é um jogador que não renovou o contrato e o Fluminense se movimentou no sentido de renovar e aumentar o salário dele. É uma coisa que eu já falei para vocês, não sei por que isso não aconteceu, mas se ele quisesse uma valorização salarial, ele já teria conseguido, poderia ter ampliado esse contrato até 5, por exemplo. Então é uma coisa que dá a entender que o Nino pode sair daqui a pouco. Daqui a pouco é o quê? Ano que vem? Pode. Estou valorizado. Se for agora com o Fernando Diniz, tem um sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Infelizmente a lesão impediu. Com o Diniz lá, obviamente o Nino é um dos nomes, isso é fato. Ele não vai ser convocado de novo. O Diniz lá. Então ele sendo convocado, ele passa a ser mais valorizado, tende a ter mais valor de mercado. E esse pode conseguir um valor interessante no final da temporada, no meio da temporada europeia. É um dos jogadores, certamente, que o clube sabe que provavelmente vai ter que negociar. É por uma questão financeira. Por enquanto, eu acho que isso precisa ser valorizado. Tempo em que alguns há o menor sinal de que valorizam, de que realmente tem gratidão pelo clube. Eu acho que essa identificação que está construindo, de não querer sair por qualquer proposta, de querer fazer uma história aqui, eu acho que isso é algo que tem que ser bastante valorizado para um jogador que cresceu muito desde que chegou hoje o capitão da equipe. Beleza? Deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, o que vocês acharam dessas notícias. Vamos que vamos, né? Rota péssima, mas a semana segue. Tem muita coisa por vir aí. Valeu, galera. Um abraço.